Para todo. Tudo bem, gente? Aqui online. Hoje vamos falar de dinheiro. Quem que gosta de dinheiro aí, levanta a mão. Quem não tem vergonha de dizer que ama dinheiro? Adora dinheiro. Glaucia, fala pra mim, você gosta de dinheiro? A da Rê, que tá entrando. Oi, pessoal do Face. Será que o Face também está me vendo? Tô na dúvida. Mas aqui a galera do Instagram está um pouco mais forte. Oi, Mary. Ah, oi, Si, lindona. Tudo bem, gente? Muitíssimo bem-vindas a essa quinta-feira maravilhosa, poderosa. Oi, Stephanie. Onde a gente vai falar sobre um assunto muito massa. Gente, eu tinha feito a enquete falando sobre carreira e investimentos. E posso falar? Ficou muito pau a pau. Aí o que eu decidi falar? Falei, eu vou falar de investimentos essa semana e nas próximas vezes, porque agora que vai a chegada do Natal e dezembro, muito provavelmente a gente vai ficar com uma live por semana pra gente otimizar tudo, até porque Val vai casar, vocês estão sabendo, né? Val vai casar e tal, e aí a gente vai acabar organizando o tempo melhor. E aí a gente vai falar provavelmente uma vez na semana. E aí a minha ideia, eu tô com uma ideia muito massa de como a gente vai ter uma super mulheres incríveis falando de empreendedorismo no nosso curso de MBA em Inteligência Emocional e Coaching. A nossa ideia de repente é fazer algumas lives em conjunto com essas pessoas incríveis para trazer muita coisa bacana para vocês, né? A Glaucia tá dizendo do dinheiro nem tanto, mas de tudo que ele me proporciona. Ah, dona Glaucia! Mulher evoluída é demais, né? Porque na verdade é óbvio, o dinheiro em si ele é só uma energia. O que faz ele ser tão interessante ou tão bacana é o que a gente faz com ele, é o destino que você dá. Na verdade é que nem quando a gente fala de amor. Na verdade, o amor só tem o sentido mesmo quando você tem as pessoas que você ama. Então, na verdade, é a energia que entra, a energia que se forma para você efetivamente dar condições de utilizar aquele dinheiro para alguma coisa muito incrível. E realmente, sim, o nosso foco nunca pode ser o dinheiro, porque tudo que você focar, que seja somente o dinheiro, ele não, como ele em si não representa nada, porque de fato ele é nada, dentro do aspecto energético falando, né? Eu trabalhei muitos anos em banco, a gente brinca que o dinheiro, na verdade, ele nem existe, né? Porque você tem lá milhões, eu trabalhava com clientes milionários, você tinha lá milhões e tudo, mas você não via a cor desse dinheiro. Esse dinheiro, ele é uma energia que existe dentro do planeta. E o nosso foco com ele deve ser utilizá-lo para fazer algo que seja muito bom, maravilhoso e tudo mais. Então a gente vai falar de carreira ainda no próximo, como eu comentei, de empreendedorismo em algum outro momento, e hoje o nosso foco vai ficar sobre investimentos. E aí, gente? E aí? Vocês podem ir perguntando, podem ir tirando dúvidas, podem ir colocando o que vocês querem pra gente ir fazendo isso pra ser um bate-papo bem bacana. E podem colocar corações, que eu vi que a galera começou a colocar. Pessoal do Face, pessoal ali. Oi, tudo bom, gente? Que lindo, tá lotando. Massa! Pessoal do Facebook, por favor, e também o pessoal que vai estar aqui no nosso YouTube, que esse vídeo está sendo gravado pelo Facebook, para você ter isso lá no YouTube, mandem muitos corações, muitos abraços para eu começar a falar sobre investimentos. E eu quero ver quem é que quer saber, Paula, como que eu monto minha melhor carteira de investimentos aqui. Bota as mãozinhas para cima e fala que quer. Ah, muito bom, corações entrando, muito bem, adorei. Gratidão aí, gente. Então, bora lá. Eu vou fazer um overview um pouquinho do que são os investimentos, do que a gente tem hoje no mercado para vocês entenderem, tá? Então a gente tem algumas classificações de investimentos, eu não vou entrar muito na parte técnica, eu vou trazer isso de uma maneira um pouco mais simples. Mas o que é importante vocês entenderem? Existem como se fossem 3 ou 4, na verdade eu diria que hoje são 4 classes de investimentos diferentes, tá? Os investimentos que a gente considera vinculados à renda fixa, ok? Renda fixa é o primeiro deles. A gente tem os investimentos vinculados a fundos de investimento que podem ser renda fixa ou podem ter misturas com outros papéis. A gente tem os fundos que a gente chama de fundos imobiliários, que são negociados dentro da bolsa. E a gente tem os fundos de ações mesmo, a parte de investimentos de maior, que são considerados hoje de maior risco, que é a parte de ações.
Então, quando eu, investidor, vou montar a minha carteira de investimento, é super, super, super importante que eu tenha uma noção de como que cada um desses tipos de investimento trabalham. Então, eu vou hoje trazer para vocês um pouquinho do que eu pensei quando a gente está falando, e que eu fiz muitos anos isso durante no banco, de montar carteiras de investimento num investimento mais de longo prazo. Eu, Paula, não tenho um perfil de investidora especuladora. O que é isso? Eu não tenho ideia, eu não tenho vontade de ganhar dinheiro rápido e abandonar aquele tipo de produto. Ou seja, quando eu faço a minha ideia de investimento, eu sempre penso no longo prazo. Então, por que isso faz diferença, Paula? Por que isso é importante? Porque eu não sou uma pessoa que curte muito a parte da especulação. Eu não fico querendo tradear, que é o que a gente chama, eu quero vender, quero comprar, quero vender. Eu não faço esse acompanhamento no dia a dia. Eu gosto de investir. Normalmente, se eu quero comprar, por exemplo, ações, eu normalmente compro e vou deixar mais para longo prazo. Então, é um pouco desse viés, embora você possa fazer diferente, embora você tenha como lidar, entrar em contato com os consultores das corretoras e fazer isso de uma maneira diferente, tradando, enfim, operando. Mas eu hoje aqui vou me atentar a construir essa carteira com vocês, beleza? Todo mundo comigo? Bora lá! Então vamos lá. O que é importante a gente levar em consideração quando eu vou montar a minha carteira? É importante você levar em consideração, a gente até já falou disso num outro vídeo, mas é super importante você levar em consideração alguns pontos. O primeiro tem a ver com o prazo que você tem para investir. Primeira coisa que você tem que olhar, o investimento, né? O prazo que você tem. Quanto tempo você vai deixar esse dinheiro guardado? Ah, Paulo, eu quero deixar esse dinheiro para longo prazo, ou agora eu tenho uma carteira de investimentos, eu quero montar essa minha carteira, então eu quero ficar com uma média de carteira interessante para carregar comigo ao longo da minha vida. Ou, não, eu vou usar isso para daqui a um ano, é um dinheiro que eu quero guardar para uma pós, para uma escola, enfim. E aí você vai ter que definir exatamente essa questão do teu tempo. A questão do risco que você quer tomar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais conservadora, eu não quero... Nossa, se eu tiver um dinheiro com uma rentabilidade negativa, eu vou ficar péssima, eu não vou conseguir dar conta disso e tal. Então, você tem que ter essa noção de você com você mesma, para você poder entender qual seria o seu apetite de risco. E quando você entra normalmente num banco, às vezes até em corretora, dependendo da corretora, acho que por lei todas elas são obrigadas a fazer, mas dependendo do volume que se aplica, talvez não, mas você pode efetivamente fazer o teu perfil de investidor e entender que perfil que você tem. Então lá eles têm algumas perguntas e tudo, e você responde e define o seu perfil. Feito isso, então a gente falou de tempo, a gente falou de perfil, se você quer correr risco ou não. E o que é muito importante você levar em consideração é você escolher e decidir aonde você vai aplicar isso. Eu vou aplicar só em banco, eu vou aplicar em corretora. Eu tinha falado da outra vez na questão da Modal, né, que a gente abriu a conta lá também, mas eu também já operava com a XP. E aí o bacana é você ver as melhores alternativas, abre a sua conta que não tem custo nenhum e começa a operar. Feito isso, agora vamos entrar na parte dos investimentos em si, que isso aqui, na verdade, a gente já até tinha feito em outros vídeos também, beleza? O que eu acho importante você levar em consideração? O que não pode faltar numa carteira de investidor? Não pode faltar recursos de curto prazo. O que é recurso de curto prazo? Qualquer necessidade que você tenha, alguma coisa, imediata que você vai precisar fazer, algum imprevisto, alguma coisa, você tem que ter recursos que a gente usa no curto prazo. Que recursos que são esses, Paula? Que são os recursos mais conservadores. Você tem as opções de trabalhar com CDBs de banco, você tem as opções de trabalhar com tesouro direto e você tem a opção de trabalhar com os DI, renda fixa dos bancos, ok? Qual das três é a mais interessante para você hoje? A mais interessante para você hoje é ainda o tesouro direto, tá? Em relação a todos os fundos DI, a não ser que você tenha 300 mil, 400 mil, 500 mil para aplicar, e aí você pode, obviamente, negociar taxas de administração interessantes no seu banco, ou até mesmo CDB do banco que você pode negociar. O que é um CDB do banco, gente? Só para vocês entenderem. É o título do banco, é o título do... como se você virasse um credor desse banco. Então, na verdade, quando você... é como se você emprestasse o dinheiro para o banco. Então, do mesmo jeito que a gente tem o CDB está para os bancos, assim como o Tesouro Direto está para o governo. É mais ou menos essa relação. Tá? O Tesouro Direto são os títulos que o governo emite. E o CDB são os títulos que os bancos emitem. Tá? Bancos e empresas de financeiras. Então, eles emitem CDBs.
Então, quando você compra isso, você se torna credor. Na verdade, o governo deve para você quando você compra um tesouro direto. E o banco também deve para você quando você compra um CDB dele, tá? Só que quando você tem valores mais baixos, a partir de R$30, vale a pena você trabalhar com tesouro direto. Por quê? Porque é mais barato, tá? Então, você provavelmente não vai ter taxas melhores do que o tesouro direto dentro dos bancos. E aí é onde a gente sempre recomenda, por isso que você vê sempre a recomendação para tesouro direto, para aplicar em produtos do tesouro direto. Que podem ser que tipos de produto? Nessa linha conservadora, a gente recomenda sempre o Tesouro Selic, que é o CDB, digamos assim, né? O título do tesouro direto mais conservador, é aquele que vai acompanhar a taxa de juros. Então, para você montar na tua carteira, essa não vai poder faltar. Você tem que ter uma parte do seu recurso que esteja dentro de tesouro direto, especialmente juros Selic, para qualquer necessidade, qualquer coisa do seu dia a dia, ou seja, é o recurso de mais curto prazo para você. Depois, a gente tem os outros tipos de investimentos que valem a pena e que eu particularmente adoro, e foi neles até que eu me especializei bastante, que você entra como se você caminhasse um pouquinho em direção a risco, e você fosse para os fundos de renda fixa e fundos que trabalham com crédito privado. Vou explicar um pouquinho disso. Gente, eu só quero mostrar isso aqui. Eu não sei se vocês já viram isso. É da Bonafonte, olha eu fazendo aqui um merchan, que não estou sendo paga para isso. Mas eu amo essas garrafas que vêm com os personagens. Ai, essa aqui, eu nem sei exatamente qual é a princesa dela. Se alguém souber, me fala qual é essa princesa. Fiquei na dúvida se é uma Cinderela, sei lá eu, mas eu adoro, compro para meus filhos essas, então eu sou apaixonada. Mães entenderão, né? Mas enfim. Então, segunda parte, anota aí, fundos de renda fixa. O que é um fundo de investimento? Isso seja lá qual fundo for. É como se fosse um grande aquário e lá dentro tem um monte de título dentro, né? Um monte de coisas que que o gestor vai comprando e vai colocando lá dentro. O que eu gosto muito de fundo de renda fixa é quando, obviamente, ele tem títulos de renda fixa diferentes, ou seja, ele mistura com títulos do Tesouro do IPCA, que pagam um pouco mais de juros do que o Selic, que são títulos mais longos. Só que quando você está dentro de um fundo, você não sofre a oscilação tão forte na tua própria carteira, porque você tem dentro da sua carteira de fundo vários fundos de várias datas, de vários vencimentos, e que fazem um saldo médio e um prazo médio também de alocação. E o que isso é legal para você? Porque você pode entrar e sair do fundo de renda fixa normalmente na data que você deseja. E quando você compra diretamente lá no Tesouro Direto um título, por exemplo, do IPCA, ele tem um vencimento hoje para 2025, por exemplo, para 2022. E aí, Paula, mas eu não posso sair do meu fundo antes, nesse caso, não posso sair do meu título antes lá no Tesouro Direto? Pode. A questão é que dependendo da taxa de juros que esteja em vigor naquele momento, você pode ter ajustes que às vezes até refletem numa rentabilidade negativa para você naquele momento. Então, quando você compra um tesouro direto, não o Selic, que o Selic é conservador, mas quando você compra, por exemplo, o IPCA, que é um que eu amo e que eu também acho que tem que fazer parte da tua carteira agora aqui na renda fixa, você tem que lembrar que essa parte, o ideal é que você leve ao final, no vencimento, ou se você precisar resgatar, você tem que calcular lá, e pode pedir ajuda do gerente que cuida da tua conta lá, na corretora, e ele te ajuda a verificar se naquele momento a taxa de juros está ideal para você poder também sair sem nenhum tipo de prejuízo, enfim, sem nenhum tipo dessa sensação de ganhar menos do que você gostaria, tá bem? Então funciona dessa forma. Então dentro da primeira carteira eu vou trabalhar com o Tesouro Direto. Para diversificar um pouco mais, eu vou trabalhar com os fundos de renda fixa que trabalham com crédito privado. E aí, o que eu quero fazer de adendo aqui para você entender? Gente, vocês estão entendendo? Tem uma galera aí, mas estão tudo quietinho. Não sei se vocês estão tudo atentos ao que eu tô falando, mas se tiver dúvida, por favor, pergunta, tá bom? Vamos perguntar, porque aqui é para ser bem dinâmico mesmo. É para ser uma live gostosa. É técnica, porque a gente tá falando de investimento, mas para ser bem gostosa para vocês. Então pode perguntar à vontade, tá? O que é importante a gente entender quando a gente está falando de investimentos? Eu tenho os investimentos que acompanham a taxa de juros, então a taxa de juros subiu, ele sobe, e eles podem ser de títulos privados, de bancos, e podem ser também de títulos do governo, tá? Que é considerado hoje o mais conservador que a gente tem no mercado.
Quando eu tô falando de crédito privado, aí eu tô pensando, por exemplo, lojas Americanas, num Votorantim, quer dizer, agora Votorantim nem tanto, mas assim, quando Cimentos Votorantim, quando você pensa em empresas que não são financeiras e que também fazem emissão de títulos. E aí isso é o que a gente chama de crédito privado. Então pensa assim, no nível de risco mais baixo de um país é o governo que tem essa classificação de menos risco. Depois são os bancos. Então na segunda escala a gente diria que são os bancos. E numa terceira escala de risco são as empresas privadas que não são de setor financeiro. Então o que acontece, gente? Nesse cenário, a gente, quando vai investir, então, no crédito privado, que aí tem dentro de bons fundos de investimento, o que é legal? Eles compram títulos, a maior parte, eles compram títulos das empresas privadas. E as empresas privadas pagam taxas mais altas do que os bancos e do que o governo. Então, com isso, você tende a ter rendimentos superiores ao que você teria em outros tipos de investimento, tá? Então, por exemplo, dois que eu tô acompanhando que eu gosto muito é o BTG Pactual, que aliás é um dos bancos que eu mais gosto na parte de fundos, tá? E eu gosto muito do Brasil Plural também. E aí eles têm tanto títulos de renda fixa como de DI, né? Que é, ou seja, o DI é o pós-fixado e o RF é o pré e pós-fixado. Porém, ai gente, agora eu tô feliz que eu tô vendo um monte de coração. Não tava vindo pra mim não, gente. Ai, super beijo, adorei, amei. E esses dois fundos de investimento são investimentos que foram, inclusive agora em outubro, são considerados os melhores dentro das suas categorias, dentre os melhores. Eu só tirei a classificação de banco, porque banco, eles têm taxas de administração geralmente um pouco mais altas. Então esses bancos, essas empresas de investimento menores, podem ser mais atrativas. E o que é legal, você consegue aplicar nesse tipo de produto dentro de corretora, que você não vai conseguir dentro do Itaú, não vai conseguir dentro do Bradesco, tá? Então, assim, corretora te permite isso. Então, eu gosto bastante disso. Então, você compra títulos de renda fixa de crédito privado através de fundos e também compra os títulos do Tesouro, que aí sejam de prazo mais longo com o IPCA. Então, essas são as segundas classificações. Segunda classificação dentro do que eu chamo de renda fixa. Tudo bem? Perfeito, parti para isso. O que eu faço daqui para frente, Paula? Aí eu gosto de trabalhar dois tipos de produto para vocês. O primeiro são os fundos imobiliários, tá? Eu adoro fundo imobiliário, gente, adoro. Teve uma época que eu trabalhava como consultora que, puta, eu indicava muito fundo imobiliário, eu acompanhava, inclusive na unha. Hoje eu trabalho com investimento mais dentro de uma parte mais holística e mais olhando o cenário geral. Mas quando eu trabalhava no banco, eu olhava no dedo a dedo, né? A Cíntia tá me perguntando, pensando no momento atual, com a Selic embaixo, ainda assim vale a pena, Paulinha? Eu imagino que você deve estar perguntando da parte de investir em Selic, Tesouro Selic, né? Se for, claro que vale a pena. Sabe por quê? Porque você não tem nada mais conservador para aplicar do que trabalhar com a própria Selic. E assim, por mais que a gente fale que nós realmente, nossa taxa aí na faixa de 6, 5,5, enfim, esse patamar é um patamar nunca visto no Brasil. Entretanto, se eu comparar com os Estados Unidos aí na faixa de 2, 2,5%, que eles ficam geralmente a taxa de juros dele, você ainda tem um ganho muito acima do que teria em qualquer outro lugar do mundo, tá? Claro, ainda a gente tá melhor, entre aspas, do ponto de vista de economia do que países muito emergentes, que têm taxas um pouco mais altas, mas ainda assim nós temos taxas que são consideradas assim, muito, muito grandes. Então, se você estiver falando de produto conservador para ser o seu colchão, não vale a pena você não ter assim, vale a pena ter todo o meu dinheiro na Selic? Não, obviamente não. Entretanto, se o seu dinheiro não for para curto prazo, se ele não tiver um destino definido, se ele tiver um destino definido, não tem o que você fazer. Se você puser qualquer outra coisa, você corre riscos. Agora, eu, Paula, não tenho um perfil tão conservador. Então, como eu não tenho um perfil tão conservador, eu gosto de trabalhar com renda fixa crédito, mesmo para o meu produto, para o meu pouco risco, para o meu produto conservador. Acho que o ideal é você ter um pouco de Selic, mas se você tiver um pouquinho mais de apetite, vale trabalhar com renda fixa, sim, que é o que a gente chama de yield, né? São os produtos de yield, que tem a parte de crédito privado.
tá? Então, mas sim, você sempre vai ter que ter na carteira esse conservador. Porque vamos lembrar que no Brasil a gente ganha dinheiro em renda fixa, nos outros países não. A renda fixa é só para eles manterem a inflação, tá? A gente aqui no Brasil ainda tá ganhando dinheiro com isso. Tudo bem? Verônica está aí, Verônica, a gente adora essa menina linda, maravilhosa, a Verônica Lira, que está aí no Instagram, deem uma olhada, ela faz um trabalho lindíssimo de acompanhamento de investimento, a gente até combinando, né, Vê, de fazer uma live juntas, enfim, então tem coisa aí, muito projeto lindo para entrar, porque ela também veio de banco junto comigo, enfim, então é bem legal pra gente ir falando sobre isso. Mas enfim, então a minha ideia é a gente... eu também sou sua fã, sua linda, acompanhei toda a sua jornada maravilhosa de sair do banco e trabalhar com o que você faz hoje, né, que é esse coaching financeiro, então é muito massa. Super... Cíntia Castilho que tá aqui também, que aí ela tá aqui no nosso Face, Cíntia que foi, né, nosso staff, nosso grupo, fez parte da 3 durante um tempo, que eu também amo de paixão, e é uma especialista na parte de carreira, né, sim, então também é uma pessoa super incrível, né. A Glaucia falando, por isso que eu vim pro Canadá, mas deixei uma parte do dinheiro no Brasil. Óbvio, porque você é muito inteligente, linda, maravilhosa, isso aí. O Brasil é um país ainda incrível para se ganhar dinheiro, né? Então vale a pena fazer isso, tá bom? Então o que acontece? Então a gente falou lá da parte mais conservadora nos títulos públicos, no Tesouro Direto, depois a gente comentou que é importante ter uma parte da carteira que eu recomendaria em fundos de yield, né, em fundos de títulos privados e também um pedacinho nos IPCAs do Tesouro Direto, que aí é um pouquinho mais de longo prazo. Terceira parte, fundos imobiliários. Gente, fundo imobiliário é você ter um aluguel sem ter um imóvel. Coisa mais incrível do mundo, sem ter a chateação do imóvel. Então, o que é legal? Se você for falar com seus gestores em corretora, eles vão te ajudar a criar uma carteira de fundos imobiliários. Tem vários tipos de fundos imobiliários, mais conservadores, mais arrojados, fundos de fundos, e você pode escolher. Mas assim, a minha sugestão sempre, se você puder, tenha mais de uma corretora, ok? E não tendo mais de uma corretora e também um banco, pergunte para todos. Pergunte para todos, como eu já falei, eu não sou e não gosto que falem que vocês são meus gurus, a gente mesmo na parte de desenvolvimento humano, a gente sempre fala, gente, segue a gente, segue outras pessoas, porque assim, é importante que você crie, a gente tem um objetivo de fazer você criar o seu senso crítico, então a gente não acredita em fórmula mágica para nada nesse planeta, então assim, ouça várias opiniões, coloque no teu crivo, sinta o que você percebe, e aí sim você toma a sua decisão. Combinado? Faça isso. Isso é o mais, assim, ideal que você pode fazer sempre na tua vida, tudo bem? Oi, gente, que tá entrando ainda. Então é o seguinte, entrei em fundos imobiliários, por quê? Porque o que é muito legal no fundo imobiliário? Tem fundo imobiliário, gente, que paga dividendos, ou seja, como se fosse a distribuição do aluguel mensalmente. E sabe o que é o mais legal nessa história? Você fica isento do imposto de renda. Na maioria dos casos, ali dentro do caso, tem alguns casos que você paga imposto de renda, mas é quando a gente está falando de alguns tipos de valores e tudo mais. Então, assim, vale muito a pena você ter uma parte de fundo imobiliário, porque você tem rendimentos todo mês entrando. Eu tinha um cliente, pra você ter uma ideia, tudo bem, claro, a gente está falando de clientes milionários, que tinha carteira aí, tô falando de 8, 10 milhões. Mas eu tinha um cliente que ele tinha rendimentos mensais, tanto em dividendos, como em fundos imobiliários que por mês traziam uma renda mensal livre de imposto de renda para ele, e não era 8 milhões, obviamente, que ele tinha aplicado nisso, ele tinha em torno, na época, em torno de 350, 400 mil aplicado em fundo imobiliário, e ele chegava a ter quase 20 mil reais de renda líquida mensal de imposto de renda, de fundo imobiliário e fundo de yield, né, que é o que quando a gente compra diretamente um título privado, então, são as consideradas as debêntures, tá? Gente, então assim, é muito legal você ter uma parte de recursos em fundo imobiliário, eu gosto bastante, acompanhe, não coloque, então vou colocar tudo que eu tenho num fundo só, não, se você tiver a oportunidade de um pouquinho mais de dinheiro, diversifica, porque é mais inteligente sempre, ok? E aí, então eu fiz essa terceira parte, que é a parte de fundo imobiliário, e aí eu vou entrar, obviamente, em ações. Paula, você recomenda comprar fundo de ações ou ações diretas? Minha visão, compre ações diretas. Por quê? Porque o fundo de ações, você está pagando um gestor para juntar um monte de ações lá dentro. Se você tiver 100 reais para aplicar, pode fazer sentido. Se você tiver 200 reais para aplicar,
pode fazer sentido entrar num fundo, embora você vai pagar caríssimo, a taxa de administração em torno de 4,5% para ter um fundo de R$100. Mas se você tiver aí uma graninha a partir de R$1.000 que seja, compra 2 ou 3 ações, faz uma carteira de ações dos seus investimentos. Isso é muito legal. E o que daí é onde eu falo, você pode especular? Pode, mas para isso você tem que ter tempo de ficar lá, ai, quero aprender, quero ver, quero analisar gráfico para entrar, sair e tal. Isso é legal, é super legal, é um universo assim. Eu nunca gostei, eu fui trader, eu fui agente autônoma de investimento, eu trabalhei em corretora, mas eu trabalhava com o comercial da corretora, eu não gostava de ser trader, porque isso não é a minha vibe. Eu geralmente eu gosto de comprar a ação e me casar com ela. Então, ações que eu gosto. Paula, quais ações você recomendaria para que a gente colocasse? Ai, gente, desculpa, caiu aqui no Insta. Quais ações você recomendaria que a gente comprasse? Eu gosto muito de ações de banco. Eu adoro, esse é um dos setores que eu mais acompanho, que eu mais gosto, porque eu acho que é um setor que se tudo tiver bom, ele ganha dinheiro, se tudo tiver mal, ele ganha dinheiro. Então, assim, você sempre vai estar, de alguma forma, um pouco mais conservador quando você entra nesse tipo de mercado. Então, eu gosto de ações de banco, eu gosto de ações de algumas empresas específicas, por exemplo, Natura, uma ação que eu acompanho, lojas Renner, lojas Americanas, o grupo das Americanas, que agora não é mais o grupo das Americanas, que me falhou o nome agora, eu já arrumo já pra vocês. Que se juntou, que fez a fusão alguns anos atrás, mas enfim, todo o grupo. Verônica, se você lembrar, me passa aí. Então, são empresas de bens de consumo, mas eu ainda seria bem reticente. Se você quer começar a investir agora e você é mais conservadora, entra em fundos de banco, né? Em ações de banco. Compra uma carteira, isso, B2B, ai, obrigada. A B2B, então, esse tipo de ação que é um setor de consumo que tende a crescer e você vai acompanhando. Ela mesma, vê. E aí você vai acompanhando, né? Então teve um período que as construtoras bombaram muito, que daí você tem que acompanhar um pouco mais de mercado, não precisa ser nem o dia a dia, mas é o que a gente chama de uma análise mais fundamentalista, ou seja, entendendo o que está acontecendo naquele mercado, tá? Então eu mergulhei com vocês nos 4 perfis que eu acho que qualquer investidor deve ter na sua carteira. Claro que se você tiver um perfil muito conservador, talvez a parte de ações você tire, mas você sempre vai fazer esse caminho. Então eu vou ter a parte conservadora com Tesouro Direto ou CDBs de banco, mas hoje Tesouro Direto só, depois que é o Tesouro Selic. Depois você vai poder entrar em fundos de renda fixa de bancos, especialmente os que não são bancos privados. Eu gosto do BTG, bancos grandes, perdão, BTG, Brasil Plural, que são assets específicas que você compra através de corretora, e você compra fundos de renda fixa, yield, que a gente chama, que é o que chama crédito privado, tá? E também compra o que a gente chama de títulos do Tesouro Direto, que são as letras do Tesouro Financeiro que trabalham com IPCA. Eu ia falar NTN porque era o nome dela antes, mas agora ela é chamado IPCA, Tesouro IPCA. E aí no IPCA são esses produtos que você compra com várias datas, vencimentos diferentes, enfim, para montar uma carteira um pouquinho mais de longo prazo. Isso na parte de renda fixa. Aí você vai para fundo imobiliário, que eu acho super interessante, e se você for conservador, você não vai para ações. Mas se você for de moderado para arrojado, para agressivo, você também entra com essa parte de ações. Paula, quanto que eu devo aplicar em cada um? Essa pergunta, ela não tem uma resposta única, ok? Quanto que você deve aplicar em cada uma das carteiras? Ela não tem uma resposta única, porque depende do seu objetivo com o dinheiro. Lembra que eu falei? A gente falou de tempo, a gente falou de perfil, e a terceira fase é objetivo. Qual é o objetivo do seu dinheiro? O que você vai fazer com ele? Isso é super importante para você saber se você pode ir para risco ou não. Então, quando eu tinha cliente que às vezes falava para mim, então esse recurso eu vou guardar porque daqui a um ano eu vou viajar. Não vou colocar em ações, às vezes eu não vou colocar nem em fundo imobiliário para ele. Eu tenho que analisar isso muito bem, porque talvez para ele seja importante deixar mais conservador, ainda que ele ganhe menos, para ele ter um rendimento melhor, né? Mais seguro. Melhor é o quê? É seguro em relação ao meu risco, tudo bem? Então, assim, eu pensei numa carteira moderada, que na minha visão, que eu acredito que pode ser muito útil para você, e eu vou passar como modelo, mas de novo, essa é a regra, Paulo, não existe regra, você monta a tua. Mas pensando numa carteira moderada, eu acredito que o ideal seja você ter 60% da tua carteira, numa carteira moderada, em Tesouro Direto e fundos de
yield, né, fundos de crédito privado, você montar uma carteira um pouco mais na parte mais parruda, na parte de renda fixa, com até 60%. Eu iria para 30% em fundo imobiliário, nesse perfil de carteira moderada, e 10% em ações do teu portfólio, tá? Então, assim, é uma carteira que fica com um perfil bastante moderado, ela não é uma carteira que no longo prazo ela pode oscilar por conta dos 10% de ações, obviamente, mas se você tiver um horizonte aí de 3, 4, 5 anos para você ir acompanhando essa carteira, ela fica uma carteira dentro do que a gente chama de um patamar confortável de risco para você, tudo bem? Então, assim, a ideia hoje aqui foi a gente tentar passar para você uma ideia para você montar a sua própria carteira de investimento, do que poderia ser útil dentro dessa carteira. E eu queria ver se vocês querem comentar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, pode aproveitar para me perguntar aqui também. E aí a gente vai hoje finalizando, que já são aí 9h35. Hoje eu não vou conseguir fazer visualizações com você, gente, porque como eu estou fora do escritório hoje, eu tive que vir para casa, eu estou sem celulares para deixar com a música, porque os meus filhotes estão lá no quarto com o meu maridão para dormir lá sem mamãe hoje. Então eu estou aqui com vocês, eu já adorei esses corações, muito obrigada. Eu brinco assim, quando eu sempre dei aula, eu adoro essa coisa de dar aula, se a pessoa não tem dúvida, eu falo, ou porque você entendeu bem, eu expliquei bem, ou é porque você não entendeu porra nenhuma, né? E aí você não pergunta também que você fica com vergonha. Então só me dá assim, eu vi que vocês estão mandando 1 milhão de corações e eu amo, mas assim, faz um joinha pra mim só pra eu saber se vocês entenderam o que eu falei e se vocês vão começar a aplicar agora também. Porque a grande questão é essa, Paula, mas eu não tenho dinheiro pra aplicar. Tem. Sobra 30 reais por mês pra você, sim ou não? Sobra 30 reais pra você por mês? Tesouro Direto você começa a aplicar com 30 reais. E posso te dar uma outra sugestão? Se você não tem o hábito de aplicar dinheiro, eu convido você a começar a fazer isso. Aplique o seu dinheiro todos os meses, vire um hábito. Lembra, a gente trabalha com comportamento, gente, tudo na vida é um hábito. Comece a ter o hábito de guardar dinheiro. E aí, com certeza, você vai ver que lá na frente, você vai ter muito, muito, muito mais, porque o juro composto é algo que vai crescendo, que vai ajudando, que vai melhorando e que é muito louco porque quando você olha a curva de crescimento de um investimento, isso era uma das coisas mais encantadoras para mim quando eu trabalhava nesse mercado. Ele funciona assim, ó, você vai indo na aplicação, né? Ele vai indo. Gente, em algum momento ele se torna exponencial. Para isso você precisa dedicar tempo. Precisa pôr o dinheiro para trabalhar para você, Glau. Ficou claro? Vou começar a fazer a aplicação. Você tem uma didática ótima, todos entenderam? Muito obrigada. Renda passiva, meu povo, exatamente. Fundo imobiliário é renda passiva, né? E juntar dinheiro, né, ver, para depois você comprar. Gente, eu tenho um amigo que ele tem muita renda passiva. Porque esse cara é aquele cara que toda vez que ele tem uma oportunidade, começou pequeno, claro, mas o que ele fazia? Ele comprava imóvel para alugar. Meu, hoje ele tira uns 30 pau por mês de renda passiva. Ele deve ter uns... E ele é novo, hein? Tem tipo a nossa idade, 40 anos. Ele deve ter uns 8 ou 10 imóveis aplicados. E aí ele ainda se especializou em galpão. Então ele faz loja. Cara, tudo de bom. O cara ganha muito dinheiro de renda passiva, aluguel. Né? No caso dele, ele preferiu fazer o aluguel físico. Então ele tem todas as coisas chatas também desse tipo de risco. Mas é o que eu falo, se você tiver muito dinheiro, você pode ter... O ideal é um pouquinho de cada coisa. Tem imóvel sim, tenha ouro, tenha dólar. Se você for viajar, uma pessoa que está sempre viajando para fora, guarde isso de renda. Então assim, é muito legal. E é isso mesmo, o dinheiro cai no colo sem esforço. Essa é a verdade mesmo, eu também sou muito fã disso. O que eu queria só aproveitar para comentar aqui. Quem é de São José dos Campos? Você tem um encontro marcado presencial com a gente. Falando de dinheiro, falando de investir, falando de fazer o dinheiro trabalhar para você, o maior dinheiro, qual é o melhor investimento do mundo? Se você me perguntar, Paula, qual é o melhor investimento do mundo? Eu vou dizer para você, o maior investimento do mundo é o investimento em autoconhecimento. Não existe nada que faça com que você aprenda. Por quê? Porque a maior renda que você pode ter, além das rendas de investimento, é a renda de você com você mesmo. É o seu trabalho sendo multiplicado, o seu conhecimento. E o que eu quero o que eu quero que você entenda? Toda vez que você tem
investe em você, em conhecimento seu, e você pega aquele conhecimento e faz ele algo de útil para você, você está crescendo. E toda vez que você cresce, você tem chance de ganhar mais dinheiro. Porque o dinheiro, ele tem essa dinâmica. Quanto mais eu trabalho a favor dele, mais eu ganho. Eu só vou comentar aqui que a Fê colocou que perdi o início, eu tenho super interesse no assunto, sou leiga, mas o pouco que acompanhei deu um horizonte, um norte. Que bom, Fê, que bom. Vem porque a gente vai fazer. A Lê também, ó, sim, sem dúvida, esperando ansiosamente vocês aqui no Rio. Verônica, 2020, o Brasil nos aguarda. Orem por nós, torçam por nós, que tem muita coisa, muito. Ô, Fernanda, a live fica gravada 24 horas no Instagram, mas a gente tem um canal no YouTube, que daqui a pouquinho eu já vou pedir pro pessoal subir e a gente tenta colocar, acho que entre hoje e amanhã eles já colocam isso no YouTube, no nosso canal. Então a gente tem todas as lives que a gente faz lá, para vocês assistirem, tudo bem? Não vai se arrepender não de assistir mesmo. E aí, segunda-feira, a gente tem um encontro marcado presencial no Teatro Colinas às 7 horas da noite. Gente, R$ 49,40. O que é isso? Peanuts! É tipo nada. Você gasta isso pra ir no cinema, é mais caro. Pra ir no Teatro Colinas, você vai pagar mais caro do que isso normalmente. A gente vai estar presencialmente às 3 lá, no que a gente tá lançando numa turnê nacional que vai ter esse ano aqui, começando em São José e o ano que vem no Brasil inteiro, do Workshop Me Amo. O workshop são 2 horas e meia de conteúdo, muita coisa boa, onde a gente vai navegar sobre os 3 pilares do ser humano e que no caso a gente traz, claro, para a mulher. Letícia, me falaram mesmo que você tinha comprado hoje, fiquei super, super feliz. Acho que você comprou pra você e pra uma amiga, né? Porque a gente ainda, pra ser absurda do que a gente tá fazendo, a gente tá na Black Week. Então a gente tá fazendo R$ 49,40, 2 amigas. R$ 49,40, você cata uma amiga e vai junto com ela, tá? E o que acontece nesse evento? Além de ter um monte de coisa que vocês que conhecem a gente, que já foram no Evolua, que já tiveram com a gente, vocês não têm ideia do que a gente tá fazendo pra esse evento. Vai ser muito diferente. Eu só vou dar um pequeno spoiler. A Valesca, que é a nossa atriz, está delirando no nosso trabalho, tá bem? Então, vocês não podem perder porque vai ser surreal, é um evento como nunca se viu sobre inteligência emocional para mulheres, um tipo de evento com interação, com diversão, com humor, com coisas que você nunca viu num evento como esse, você não pode perder. E lá a gente vai mergulhar nesses 3 pilares que a gente trabalha, que é o eu comigo, eu com os outros e eu com o mundo. Então, eu espero vocês lá. Eu amei essa nossa live. Valeu a pena pra vocês? Foi bom? Corações e muitas curtidas para eu saber se valeu a pena esse momento em que a gente ficou junto aqui, porque eu amei estar com vocês. Ah, muito bom! Obrigada, gente. Mercado em Foco aqui também, que linda! Adorei! Muito bom. Débora, lindíssima você aí. Amei estar com vocês. Então, muito bom, gente. Muito obrigada. E segunda-feira estaremos numa live lá no nosso evento. Então, a gente não vai ter a live oficial que a gente faz sempre, porque nós estaremos no Teatro Colinas, no lançamento do nosso workshop, que é um sonho que a gente tá trazendo para vocês. E 2020 ainda tem muito mais, porque o melhor ainda está por vir. Um beijo grande, meninas lindas. A gente se vê. Beijo!